Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é João do capítulo 1 ao capítulo 3. Dessa forma, nós iniciamos o último dos textos conhecidos como Evangelhos. Como eu adiantei na mensagem anterior, na última a respeito do Evangelho de Lucas, Jesus realmente falava para os seus no seu tempo, no tempo do seu ministério. Ele veio para os judeus, mas esses não o receberam. E a partir desse momento, a mensagem oficialmente terá alcance para testemunho de todos os povos, e quem receber ao Senhor terá o poder de ser feito filho de Deus. Está aí no começo do Evangelho de João. Essa é uma chave importante para a leitura dos evangelhos como um todo. É claro que Jesus diz muita coisa que serve tanto para os judeus dos seus dias, como para os gentios convertidos a partir daquele momento em diante. Mas Jesus ainda tratava assim com os judeus. A partir da rejeição desses, a mensagem avança para testemunho de todos os povos. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, mostra que tinha sim diferença entre ser judeu messiânico, aquele que entendia que Jesus era o Messias, e o gentio convertido ao Evangelho. Adiante a leitura do Evangelho, adiante a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15. Nós vamos chegar lá, permitindo o Senhor. Mas se quiser, já adiante essa leitura. Você vai ver que tinha realmente uma diferençazinha ali entre o judeu que reconhecia Jesus como Messias e o gentio convertido. Assim, muitas coisas que Jesus fala com referência à lei, por exemplo, era sim para os judeus. E entendemos que esse tratamento com os judeus acontece novamente na última semana profética de Daniel, assim conhecida Grande Tribulação. Por quê? Na prática, Jesus volta para salvar o remanescente do povo judeu, quando o anticristo estiver se preparando para derrotar definitivamente esses. Claro que todo esse estudo precisa ser aprofundado e pode ser então conversado melhor quando conversamos a respeito de escatologia. E deixo aqui apenas uma pequena introdução, mas quando nos permitir o Senhor, teremos mensagem sim a respeito desse estudo. O Evangelho de João é recomendado há muito tempo como o primeiro a ser lido por novos convertidos. Pessoalmente, eu prefiro indicar a sequência dos evangelhos da seguinte forma: Marcos, Mateus, Lucas e, por último, João. Isso para novos convertidos. Mas eu sei que a grande maioria recomenda logo o Evangelho de João de cara. É porque é o texto mais em forma de texto mesmo, é o texto que mostra mais conversa, parece apresentar melhor os milagres quando faz esse relato. Jesus dá muitas instruções, ele fala bastante, é uma grande conversa realmente. Então, por parecer um grande diálogo, uma grande conversa, as pessoas normalmente recomendam o Evangelho de João como o primeiro a ser lido. Eu, pessoalmente, prefiro deixá-lo por último, porque eu entendo que João é o evangelho mais filosófico de todos. É o que mais demanda pensar, avaliar, meditar a respeito. E hoje em dia, infelizmente, a humanidade está padecendo de uma forma quase que coletiva de uma falta muito grande nesse sentido de parar para pensar sobre as coisas, parar para meditar a respeito das coisas. Parece que a humanidade tem preferido os grandes influenciadores que aí começam um determinado assunto e aí as pessoas preferem concordar ou discordar de pessoas, concordar ou discordar daquele assunto e ninguém gosta realmente. Parece assim, pelo menos, que as pessoas não gostam muito de parar para pensar, para meditar. Se alguém dá uma instrução, uma ideia qualquer diferente do que já está estabelecido, as pessoas já saem criticando ou reclamando. Porque querem que alguém de mais renome diga primeiro para depois concordar ou discordar. Essa é a impressão que eu pessoalmente tenho.
Então eu acho complicado começar pelo Evangelho de João, porque ele demanda sim você parar para pensar, você parar para meditar sobre as coisas que estão relatadas ali. É, na minha opinião, o Evangelho mais filosófico de todos. Por isso eu prefiro que as pessoas tenham antes uma bagagem, porque se ela for também fruto deste tempo, que as pessoas não gostam muito de parar para pensar e preferem as coisas já mastigadas, quer seja para concordar ou discordar, as pessoas gostam, parece, apenas disso, com as redes sociais nós vemos muito isso, gostam de falar de uma pessoa a favor ou contra, gostam de falar a respeito de um assunto a favor ou contra, e se alguém resolve querer conversar um pouco mais, tem que decidir se é a favor ou contra, tem que escolher lado. As pessoas parecem gostar mais disso. Então eu gosto de fazer a recomendação ao contrário, tendo João como último recomendado por isso, para que já haja uma bagagem de informação a respeito dos outros textos, dos outros evangelhos, para daí chegar a João já com alguma informação a mais. Mas, como eu disse, muitos preferem sim, até hoje, começar com o Evangelho de João, claro, porque ele parece ser o Evangelho que parece mais uma conversa, realmente, ele parece apresentar melhor as coisas, parece uma grande conversa e parece bem interessante realmente. Mas, com essa ressalva feita, eu prefiro deixar João por último, por conta dessa situação que parece que assola a humanidade. A falta de parar para pensar realmente sobre as coisas, de preferir apenas concordar ou discordar, de simplesmente escolher lado. João é para pensar, é para meditar, é para avaliar, pelo menos eu entendo assim. A tradição entende aqui que o João, escritor deste evangelho, seria o discípulo que é conhecido como o discípulo amado. Mas o próprio texto, que diz ter sim a autenticação de um discípulo, lá no finalzinho, nós vamos ver, permitindo o Senhor, diz que João, nesse texto, João é tratado como ele, e não como eu. Não é João dizendo eu testifico, ou eu vi essa coisa, mas sempre que fala a respeito, o texto fala no final, eu que vi, testifico, e essa coisa toda. Mas quando relata a respeito de João, o texto fala ele, e o discípulo amado fez isso, e ele fez isso com o discípulo amado, e essa coisa toda. Não diz eu, não diz mim, não diz na primeira pessoa, diz sempre ele quando refere-se a João. E em determinado momento diz que testifica como discípulo que acompanhou, que viu aquelas coisas. Então eu confesso que parece que esse João seria outro. Mas eu não tenho como contrariar anos, e muitos anos, e séculos de tradição. Porque essa tradição de que João seria o discípulo amado, que João seria o autor e seria sim o discípulo amado, ela remonta aos assim conhecidos como pais da igreja, talvez segunda, terceira, quarta geração de convertidos. Ali no final do primeiro século, início do segundo século, começa a surgir um material muito grande de textos de apoio, de textos devocionais. Alguns livros como os que nós temos nos nossos dias já começam a surgir tendo os textos reconhecidos como textos de inspiração, os textos da Bíblia, que logo depois vai ser realmente definida como os textos canônicos, essa coisa toda, mas já começa a circular entre os convertidos textos. E esses que começam a escrever essas coisas são conhecidos como pais da igreja. Textos que não entraram no cânon bíblico, mas que fortalecem o entendimento de que os textos que estão no cânon eram textos realmente inspirados, porque eles já usavam esses textos para comentar, para fazer outros textos devocionais, quem sabe nós teríamos como pregações, estudos e essa coisa toda. Eles já definem, sim, que João, o discípulo amado, é o autor do Evangelho de João. Eu, pessoalmente, ainda acho que o discípulo pode ter sido qualquer um além dos 11, tirando Judas e tirando Matias, que depois é escolhido em Atos dos Apóstolos. Havia outros discípulos, nós lemos nos textos dos evangelhos, havia outros que acompanhavam Jesus e que eram reconhecidos como discípulos, só não eram os mais chegados, que esses eram os 12 que nós temos conhecimento. Então qualquer uma das testemunhas que viu a Jesus depois da ressurreição poderia ter escrito esse texto, e ele seria uma forma de registrar o testemunho de João, mas outro João, o João Batista, o João o Batista,
que não escreveu, claro, de próprio punho, pois João morre ainda durante o ministério de Jesus, ele não viu todas as coisas, ele não poderia relatar até o final. Mas quem escreveu, escreveu querendo registrar o testemunho de João, o Batista, e deu esse nome ao texto para dar esse ar de reconhecimento do próprio João em relação a Jesus. E o autor pode ter qualquer outro nome, desde João a qualquer outro nome. Mas como eu disse lá já há alguns instantes, essa é a impressão que eu tenho, que se apoia nesse começo do Evangelho, que fala a respeito do testemunho de João, e que se apoia nessa questão de que quando fala do discípulo amado, chama de ele e não eu, e depois diz que testifica e fala eu testifico, sou discípulo e testifico, mas quando fala de João, o discípulo amado fala dele e ele. Mas essa impressão é minha, é pessoal mesmo. Ela não encontra eco na história desde o segundo século. É apenas a ideia de alguém que gosta de contrariar o que normalmente acontece hoje em dia e gosta de parar para pensar, gosta de parar para avaliar as coisas. E então eu vejo que esse evangelho teria sido escrito por alguém que queria registrar o testemunho de João, o Batista, e que fala sim do discípulo amado, dá importância a ele, dá importância ao que ele fez e a ele estar próximo a Jesus, inclusive na crucificação, lá no final, nós vamos ver isso. Mas teria sido escrito sim por outra pessoa que pode ter o nome de João ou qualquer outro nome que quis registrar o testemunho de João, o Batista. Mas independente de ter sido João, o discípulo amado, e aí em algum momento ele se trata como ele, depois como eu, ou ter sido qualquer outra pessoa, o importante é o que a mensagem do texto apresenta, é o testemunho em si. Gosto de conversar sobre essas coisas, porque, como eu disse, eu gosto de parar para pensar, gosto de parar para avaliar. Eu não gosto simplesmente de concordar ou discordar de alguma coisa que alguém já definiu. Eu gosto de olhar tudo que a pessoa diz e, de repente, achar um ponto em que eu concordo, outro ponto que eu discordo. Eu não gosto de simplesmente escolher um ou outro. Eu gosto de parar para pensar. E é por isso que eu parei para pensar a respeito do Evangelho de João, como de tantos outros textos da Bíblia, e fiquei com essa impressão. Mas isso não muda o que o testemunho apresenta e a inspiração do texto dada pelo Espírito Santo, e que faz com que aquilo que está registrado no Evangelho chegue até nós e possa nos inspirar e nos dar informações para que possamos entender melhor a respeito das coisas do Senhor. A transformação da água em vinho talvez seja um dos textos mais conhecidos desse Evangelho. Deve perder apenas para a citação de João 3,16. Mas é uma história muito conhecida. E o que nós lemos no texto não concorda com a interpretação que muitos atribuem a esse texto, que ramos do cristianismo atribuem a esse texto. Ninguém pediu nada para Maria. O texto não diz que alguém pediu algo para Maria. Ela é que teve uma conversa informal com o filho diante do que viu, do que estava acontecendo, então não há nada que recomende um pedido para ela. Jesus nem parece interessado em agir, até parece reagir de forma mal criada num primeiro momento. E ele não entende que deveria fazer alguma coisa naquele momento. A recomendação de Maria ali para os outros para que fizessem o que ele viesse a mandar, parece mais uma expectativa dela de que ele poderia fazer sim alguma coisa, do que uma certeza de que Jesus faria algo, porque ele não deu certeza de fazer nada. Logo, essa interpretação que muitos fazem do texto envolvendo pedidos a Maria, ou ela fez ele fazer alguma coisa e tudo mais, não encontra eco no próprio texto do Evangelho. Não está lá dessa forma. É uma interpretação que vai além do que o texto realmente apresenta. O texto apresenta ela tendo uma conversa informal, não alguém pedindo algo para ela e ela fazendo, digamos, a intercessão. E também ela não tem certeza que ele vai fazer alguma coisa. Ela tem a expectativa de que ele faça e deixa tudo encaminhado. Se ele fizesse, ótimo, era para seguir a recomendação que ele desse. O que realmente fica claro nesse texto, na minha opinião, é que Deus age na hora certa realmente. E que nem mesmo Jesus poderia alterar a hora certa que o Pai tinha para agir.
quer fosse para fazer, quer fosse para não fazer. Era para seguir o que o Pai realmente queria naquele momento. Se ele não tivesse esse direcionamento, ele não iria agir. Só aconteceu, Jesus só agiu realmente porque ele entendeu que era sim a vontade do Pai agir naquele momento. A conversa com Nicodemos é uma das mais belas passagens desse evangelho. E olha que é difícil escolher uma conversa boa desse evangelho, porque tem muita conversa boa. A conversa com a mulher samaritana, todo aquele diálogo e a oração de Jesus, desde a ceia até a sua prisão, isso lá mais para o final do texto. Então nós temos lindas passagens, lindas conversas, mas essa conversa com Nicodemos me encanta. Nicodemos procura Jesus. Ele quer entender melhor as coisas. Ele não via aquilo que Jesus falava e fazia como algo ruim, como muitos já começavam a ter a impressão. Talvez ainda não visse como certo, mas ele queria entender melhor, tanto que procurou para conversar. Ele não procurou já parecendo aceitar, ele ainda questiona algumas coisas, então ele queria entender melhor as coisas. E Jesus fala com Nicodemos sobre o nascer de novo, o deixar a natureza humana pecadora para trás e buscar as coisas do alto e da vontade do Pai. Ainda que nós não consigamos totalmente, esse é o desafio. É andarmos nessa direção e quando viermos a cometer algum erro ainda, rapidamente corrigir, porque temos essa direção como a principal. Buscar a vontade do Pai. Um convite para todos nós, e não apenas para Nicodemos. Nascer de novo, deixar as coisas do nascimento natural e passar a buscar as coisas espirituais. É um convite para todos nós. Devemos sim deixar de lado essas coisas do mundo, deixar de lado essas coisas desse nascimento natural e buscar sim as coisas espirituais. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.